Olá, tudo bem? Entendendo o concreto de hoje, nós vamos falar sobre a relação água-cimento, por que altera a resistência. Claro que eu sei que no nosso canal nós temos pessoas que são graduadas, nós temos pessoas que são doutores, mestres e que já têm um total conhecimento sobre isso, mas também nós temos estudantes de engenharia que é interessante ele entender por que a relação água-cimento, quando você aumenta, você diminui a resistência, aumenta a porosidade. Então, é claro que a gente tem que, no canal, abranger todos os aspectos, e até você que está mais adiantado e que nunca viu esse tipo de explicação sobre a relação água-cimento, você vai entender melhor por que ela afeta tanto a resistência do concreto, tá? Então vamos lá. Relação água-cimento. Então, como nós já sabemos, o cimento precisa de 25% de água para hidratar. Só que quando a gente vai fazer uma argamassa, a gente vai ter que molhar também o agregado miúdo. E se a gente vai fazer um concreto, nós vamos ter que molhar o agregado miúdo e o graúdo. Então nós precisamos de mais água para colocar. Então, no mínimo, a gente coloca mais 20%, né, que fica 0,45%, mais 25%, mais 30%, vai depender da relação água-cimento que a gente tem, ok? Agora veja, o que acontece? Quanto mais água a gente coloca no nosso concreto, mais fraco o concreto fica. E quanto menos água, mais forte o concreto fica, como a gente viu. Agora vamos entender por que esse processo, tá? Então vamos lá. Você tem aqui um concreto com baixa relação água-cimento. Então veja, dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então se você tem aquela quantidade de cimento que você coloca menos água, o que acontece? Os grãos de cimento vão ter uma distância D1. Agora, se você tem uma alta relação água-cimento, você vai ter o quê? Um D2 que é maior, ou seja, você vai afastar os grãos de cimento. À medida que você coloca mais água, você afasta os grãos de cimento, porque vai ter água entre eles. Então veja, quando os cristais se formam, né, você vai lá, tem a hidratação do cimento, então vai formando os cristais de CSH, vai formando todo o processo lá dentro do cimento, você vai ter os cristais dele, então você vai ter as agulhas. Então você percebe que quando você tem um cimento com menor relação ao cimento, as agulhas elas vão se intertravar, então elas vão ficar mais resistentes. E já quando você tem uma relação água-cimento maior, você vai ter o quê? Você vai ter as agulhas mais longas e elas não vão ter esses intertravamentos, então vai ser menos. Então, além de você, quando essa água evaporar, você ter menos porosidade, né? Você vai reduzir a porosidade desse seu concreto, vai reduzir a permeabilidade, consequentemente. Claro, se tiver conexão, aqui você vai ter mais água, então você vai ter mais caminhos mais vazios, você vai ter mais pontos fracos. Então o que é que a gente percebe? Então, fazendo uma analogia, vamos imaginar que você tem aqui esse cabo, um pedaço de cabo de vassoura, e você vai partir. Então você tem que fazer uma certa força aqui para partir esse cabo. Agora, se nesse mesmo material, com essa mesma resistência, só que maior, e a gente tem uma alavanca maior, o que acontece? Nós vamos fazer uma força F2 aqui, que com certeza vai ser bem menor do que a força F1. A gente, para quebrar uma coisa menor, vai ser muito mais trabalho. Então, a mesma coisa o concreto. Se você tem os cristais menores e maiores, e você aplica a mesma carga, se você vai aumentando essa carga, a probabilidade de lá partir primeiro é muito maior. Então você percebe que o afastamento dos grãos faz com que as agulhas sejam maiores e não sejam tão intertravadas, ok? Então vamos lá. Conclusão da relação água-cimento. Quanto maior a quantidade de água, maior o espaçamento entre as partículas de cimento. À medida que os cristais crescem durante a reação química entre o cimento e a água, eles ficam mais distantes para se unir e formar ligações fortes. Mas tudo bem, foi lá. Quanto mais água o concreto tem, maior a suscetibilidade para a retração e maior a probabilidade de microfissuração. O excesso de água escoa para a superfície, formando microcanais dentro do concreto, transformando em zonas de fragilidade e de microfissura. Então você entende agora por que o concreto com a relação ao água-cimento é mais poroso ao mesmo tempo que é menos resistente. Porque na realidade você afasta os grãos de cimento devido à presença da água e você faz com que não tenha um maior intertravamento entre os cristais do concreto, ok? Então era isso que eu queria falar. É bem simples, bem rápido, mas é importante para você que queria entender como é que é essa relação água-cimento. Agora você sabe que quanto mais água realmente você coloca, não é apenas teoria, é na prática, você vê o que é que acontece com os cristais, você tem, então você agora vai poder ter a maior preocupação com relação à relação água-cimento, ok? No próximo vídeo eu vou falar fatores que afetam a qualidade do concreto, beleza? Forte abraço e até lá!